Beleza, foi. Amém, meus irmãos. Aqueles que nos acompanham, porventura, ou chegaram agora, vos cumprimento com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra aí no Salmo 16. Espero que os irmãos já tenham ouvido, já tenham cantado no dia do Senhor, nas suas casas. Salmo 16, um Salmo de Davi. Salmo 16, deixa aberto aí, no Salmo 16, e vamos orar. Vamos buscar ao Senhor para nos preparar para este culto. Deixa aberto aí no Salmo 16. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdias, graças te damos aqui, ó Senhor, reunidos como igreja. Pela tua graça, Senhor Deus, é que podemos aqui, ó Senhor, estar reunidos, gratos a Ti, através do sangue, através, Senhor Deus, do Seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado. Queremos neste momento pedir a Tua graça sobre o Teu povo, para que este culto, Deus, seja totalmente conduzido pelo Espírito Santo da verdade. Queremos lhe adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. E para isso somos dependentes do Senhor. Somos dependentes do Espírito, que nos dá esta fidelidade, que nos dá o entendimento da Tua palavra, para que tudo aquilo que fazemos aqui, ó Senhor, desde os salmos, os cânticos, momento de gratidão, exposição bíblica, ó Deus, somos seres miseráveis, que estão aqui, Deus, carentes e necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia. Então que o Senhor nos forneça, Pai, nos contemple mais uma vez, para que este culto lhe seja aprazível, para que este culto seja, Deus, como um aroma suave ao Senhor. Nos ajude, Deus. Oramos agradecidos por esta reunião e pelo privilégio de estarmos reunidos te cultuando, Senhor. Obrigado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salmo 16. Vou ler aqui na versão King James, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Salmo 16 diz o seguinte: preserva-me, ó Deus, porque em Ti eu ponho a minha confiança. Ó minha alma, Tu dissestes ao Senhor: Tu és meu Senhor, minha bondade não se estende a Ti. Mas aos santos que estão na terra e aos íntegros, em quem está todo o meu prazer. Suas dores se multiplicarão. Aqueles que se apressam atrás de outro Deus, suas bebidas ofertas de sangue, eu não oferecerei, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a minha porção, é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu mantens a minha sorte. Verso 6. As linhas caem em lugares agradáveis. Sim, eu tenho uma considerável herança. Verso 7. Eu bendirei o Senhor, que me aconselha. Meus rins também me instruem nas temporadas da noite. Verso 8. Tenho posto o Senhor sempre antes de mim, porque Ele está à minha mão direita, e não serei abalado. Portanto, meu coração está alegre, e a minha glória se regozija. Minha carne também descansará na esperança. Verso 10. Porque Tu não deixarás minha alma no inferno, nem farás com que o Teu santo veja corrupção. Verso 11 e último. Mostra-me-ás a vereda da vida, na Tua presença há plenitude de alegria, a Tua mão direita há prazeres para sempre. Aqui está, irmãos, uma recomendação à proteção divina. E então Davi, sobre os benefícios que recebia de Deus, o leva a dar graças.
através do seu serviço, é verdade, ele não podia de forma alguma ser proveitoso a Deus, e isso ele deixa muito bem claro nos primeiros versos. Não obstante, ele se rende e se devota inteiramente a ele, protestando que nada tinha a ver com as superstições e com os povos pagãos. Veja só o verso 4: suas dores se multiplicarão, aqueles que se apressam atrás de outro Deus, suas bebidas, ofertas de sangue, eu não oferecerei, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Existe aqui uma confirmação dos votos de Davi, e ao mesmo tempo, ele encerra este salmo se deleitando no Deus da sua salvação, na confiança, sabendo que Deus o guardará, que ele não será encontrado no meio dos ímpios, nem lançado no inferno, pela proteção e pela preservação que Deus nos oferece. E é isso que cantaremos. Isto é um salmo que confirma os nossos votos em Cristo. Este é um salmo que exalta o poder de Deus e um Deus da salvação. Que possamos todos juntos fazer isso, irmãos. E uma espécie de oração e uma espécie de diálogo entre o povo de Deus e o seu Deus Salvador, ao nosso Cristo. Amém? Que possamos então ficar de pé e todos juntos entoarmos este salmo. Tá? Você que pode, é claro. Boa noite, irmãos, graça e paz. Louvemos ao Senhor. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos
seja a nossa oração. A próxima canção é Descendo Vem Jesus. Louvemos ao Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A próxima canção fala que sobre tudo nosso Deus é soberano. Não há quem possa frustrar os planos dele. Louvamos ao Senhor. Tua glória é inexplicável.
Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 3. Momento de gratidão, momento de dízimos e ofertas. E se você veio preparado para este momento, você poderá estar aí colaborando e sustentando a obra aqui de Deus. Provérbios 3, verso 9. Salomão nos escreve o seguinte, através da inspiração do nosso Deus. Verso 9 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Verso 10 complementa: assim se encherão os teus celeiros abundantemente, as tuas prensas e romperão com o vinho novo. Amados, o que eu mais destaco e amo aqui nesse texto é que quando colocamos aqui no altar do Senhor as nossas primícias, as nossas ofertas, os nossos dízimos, de maneira voluntária, de maneira alegre, não como mandamento, não como ordenança, irmãos, mas sim com gratidão àquilo que Deus tem nos dado. Quando você assim o faz, você honra ao Senhor, oferece honra ao seu Criador, oferece honra àquele que te salvou. Amados, todos nós devemos honrar o Senhor. Então que você possa fazer isso, se você veio preparado e está ofertando e dizimando aqui nesta casa. Se você nos assiste e deseja ofertar, está aí nossos dados bancários. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ aqui também, a nossa chave Pix, 39794944, 1000 contra, dígito 06, banco é o 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166, 165, 36, dígito 5. E assim você pode aí, de onde você estiver, estar colaborando. Gostaria que o Felipe, neste momento, ficasse em pé, orasse ao Senhor, agradecendo a Deus por toda a provisão que Ele tem nos dado nesta casa, as bênçãos que através dos dizimistas, os irmãos, que entendeu isso, de agradecer pela vida deles, e também aqueles que ainda não entenderam, ou não têm a oportunidade de estar aqui colaborando, pela falta de emprego, que Deus esteja abrindo uma porta de emprego para os irmãos. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor. Primeiramente agradecendo, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia para conosco. Se estamos aqui hoje é porque a Tua graça, Deus, sobre nós, a Tua misericórdia, Senhor, o Teu amor. Só por isso, ó Pai, nós já somos eternamente gratos ao Senhor. Não temos como retribuir tamanho amor, graça e misericórdia. Mas com o pouco que nós temos, ó Pai, nós ofertamos, nós dizimamos aqui como forma de gratidão, Senhor. Não com o coração pesado, não, Senhor, como forma de obrigação, mas grato ao Senhor, porque mais uma semana, mais um mês, mais dias que nós passamos, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos agraciou com o Teu amor, com a Tua fidelidade, Senhor. Nós te agradecemos. Talvez alguém aqui hoje, ó Pai, não teve essa oportunidade ou condições de poder ofertar ou dizimar, Senhor. Mas que o Senhor possa preparar esse momento, dar essa oportunidade, porque isso é graça, Senhor. É prazeroso ofertar, Pai, porque em tudo nós vemos a Tua providência, Senhor. Quantos estão desesperados, ó Senhor, não tem o que comer, não tem como que se alimentar. E graças a Deus o Senhor tem nos sustentado. Por isso nós estamos aqui, Senhor, sendo grato a Ti, Senhor, pelos nossos dízimos e com as nossas ofertas, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos ao texto, a exposição bíblica, Evangelho de João. Vamos ver quem está esperto aí. João o quê? Eva. Verso 19? Aí. Capítulo 1, verso 19. Exatamente aí. E vamos até o verso 28 esta noite.
Abra aí no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 19 ao 28, e vamos fazer aqui a leitura do texto. Farei a primeira leitura no texto aqui da King James, né, a Bíblia King James, depois eu irei trabalhar aqui na versão NVI, na exposição bíblica, tá bom? Diz o seguinte o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 19 ao 28. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? Verso 20. E ele confessou, e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Verso 21. E eles lhe perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: eu não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Verso 22. Então eles disseram-lhe: quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? Verso 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Verso 24. E os que foram enviados eram dos fariseus. Verso 25. E eles perguntaram-lhe, dizendo: por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Verso 26. João lhes respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Verso 27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Verso 28, e último. Essas coisas aconteceram em Betabara, além do Jordão, onde João batizava. Até aqui, irmãos. Vamos orar? Momento de exposição bíblica é necessário entendimento, e este quem nos fornece é o próprio Espírito de Deus, para nos santificar e nos purificar. Você busque isso neste momento. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Deus das luzes, Deus Criador, Santo, Onipotente. Deus, recorremos ao Senhor neste momento, para que o esclarecimento da Tua Palavra, o entendimento bíblico, seja completo aqui nesta noite, nesta igreja, entre esses irmãos. Que o Senhor Deus nos encaminhe, nos capacite e nos forneça tudo aquilo que é necessário para compreender, para sermos exortados, corrigidos e, Deus, também santificados pelo poder da Sua palavra. Que exista sabedoria neste homem que provém do alto, para expor com fidelidade as Escrituras, para que nada que seja dito aqui seja da minha vontade, mas sim da do Senhor. Nos abençoe esta noite, Deus, que a Sua igreja seja edificada, que a Sua igreja seja preservada no conhecimento da Sua palavra, Deus. Muitíssimo obrigado ao Senhor. A Ti recorremos e agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, farei aqui, nesta sessão, a apresentação de mais um testemunho, a qual já teve o seu início semana passada. João Batista já foi inserido aqui no próprio relato do Evangelho de João. A partir do verso 29 ao verso 34, semana que vem, nosso irmão Felipe estará trazendo aqui a segunda sessão desse testemunho de João Batista, se assim Deus quiser. Então, irmãos, a minha missão aqui hoje é trazer, conforme a intenção do evangelista João, a comprovação desta divindade, do conhecimento de Cristo, através, sim, de um testemunho de um servo de Deus, o arauto, a voz que clama no deserto. O testemunho deste homem colabora, confirma
afirma quem Cristo é. E o evangelista João utiliza-se desse testemunho. Quando pensamos em pessoas notórias, o que vem na sua cabeça? Quando você pensa em uma pessoa de alta fama, de alta notoriedade, quem é que vem na sua mente? No mundo antigo, irmãos, existiam vários. Neste contexto, muitos ali tinham esta notoriedade. Um deles era conhecido como o temível conquistador Alexandre o Grande. Também pensadores profundos eram conhecidos no mundo antigo como Sócrates, governantes poderosos como Augusto César, sábios como Salomão, líderes religiosos, nobres como Abraão, Moisés, Davi, e os juízes e profetas de Israel, homens de notoriedade. Salomão, pela sua riqueza, pela sua sabedoria, ele adquiriu essa notoriedade. E agora apresentamos um homem destacado, mas porém peculiar. Uma testemunha inusitada é apresentada aqui neste texto. Mas o maior de todos eles, irmãos, era um candidato menos provável, ou mais improvável, para os padrões humanos, porque dentre todos esses aqui que atingiram certa notoriedade, João Batista era o último de nossas listas, segundo os padrões deste mundo. Longe da sociedade, vivendo na obscuridade do deserto, os lugares de menos poder e influência, era onde estava inserido este personagem e esta testemunha fiel do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não era rico, e pela forma como ele se vestia e comia, inclusive, era identificado sim como um pobre. Seria a última das pessoas que o mundo iriam querer encontrar. Olharão para ele e encontrar algum prestígio. Muito difícil. Mateus capítulo 3, verso 4 e 5 diz que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Realmente uma figura inusitada, né? Dificilmente se encontra prestígio e notoriedade em alguém que vive dessa maneira. No entanto, ele tinha uma tarefa, e a tarefa mais importante e elevada de toda a história da humanidade. Este homem, o último profeta do Antigo Testamento, foi introduzido no verso 15, como já lemos aqui. João deu testemunho dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim é superior a mim, superior a antes de mim, porque ele era antes de mim. O João citado no verso 15 é o João Batista. Amados, Jesus o anunciou como o maior de qualquer outra pessoa nascida entre mulheres. E houve que houvesse vivido. Ele também disse que todos aqueles que viriam após João no reino era maior do que ele, porque eles viveriam em plenitude de toda a nova aliança do Messias. Mas veja Mateus 11, verso 11, o que diz sobre ele. Jesus falando agora, digamos que esse testemunho se inverte. Jesus fala do próprio João Batista. Ele diz: digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Talvez você nunca entendeu isso, mas por que Jesus diz isso? Pela sua função profética, sobre a sua fé nas sombras de Cristo. João foi aquele que se mais aproximou daqueles que creram nas sombras. Ele chegou mais perto. Porém, aqueles como nós, que vivemos a plenitude desta nova aliança, somos maiores do que ele. Porque já observamos e cremos
na sua obra consumada. Cremos em um Jesus ressurreto, que venceu a morte e venceu ela naquela cruz. Por isso somos maiores. Amados, João Batista, neste período, aqui quando apresentado, ele demonstra uma fé singular em Cristo. O maior entre os menores, João Batista era o maior de todos os profetas, irmãos. O nascimento deste homem também foi de forma inusitada. Olha só, Lucas 1, verso 7. É certo que o nascimento de João Batista foi algo surpreendente. Já vou ler o texto. Os pais avançados em idade, a sua mãe estéril, e através de um anúncio de um anjo. Todos esses fatos trouxeram notoriedade para João Batista. Desde o espanto até insondáveis dúvidas. Quem será este homem? Olha só, os pais dele, Zacarias, um sacerdote, e a sua mãe Isabel. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos, os dois, eram de idade avançada. É neste contexto em que nasce João Batista. Através da profecia de um anjo, e as pessoas conhecendo isso, talvez também observando a mudez que o seu pai foi acometido por duvidar, Zacarias. Ele, como sacerdote no templo, ele administrava todas essas questões religiosas na época. Então logo as pessoas sabiam sobre o fato ocorrido e aguardavam algo. Porém essa criança nasce, e o seu crescimento não seria de outra forma a não ser inusitado. Algum tempo depois de sua notável entrada no mundo, João desapareceu na obscuridade dos desertos, até o início do seu ministério, quando ele tinha cerca de 29 ou 30 anos, que é a idade que um judeu exercia qualquer função profética ou religiosa. Amados, quando a palavra de Deus veio a ele, de repente ele apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão, um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas capítulo 1, no mesmo capítulo onde narra a profecia do anjo, o seu nascimento, os seus pais, diz que ele teve um crescimento inusitado. Olha só, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Pense nisso. Essa criança nasceu, atingiu certa idade e sumiu da vida pública. Ele sumiu. Porém, anos se passam e aparece ele publicamente pregando um batismo de arrependimento, um batismo sobre perdão de pecados. Marcos capítulo 1, verso 4 fala sobre o seu ministério. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Este era o ministério de João Batista. Essa era a sua função. E isso nos traz muitos ensinamentos que o texto vai nos fornecer, irmãos. Alguns dizem que esse crescimento inusitado de João Batista teve influência de certos homens chamados essênios. Quem eram os essênios? Os historiadores defendem que após a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, no século XIX, inclusive, João Batista viveu sob a influência desse grupo. Seus costumes eram a lavagem do corpo como forma de purificação, e essa lavagem era por imersão em tanques, e a alimentação básica desse grupo, essênios, era frutas e legumes. Suas crenças eram apocalípticas e proféticas quanto ao Messias. Esse grupo rompeu com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, e eles decidiram por si terem a sua religião, terem as suas crenças isolados da sociedade. Então, segundo alguns historiadores e pelas suas semelhanças, seus hábitos alimentares,
a sua forma de purificar-se, assemelha-se em muito a que João Batista pregava e ensinava. Então eles deduzem que os essênios tiveram essa influência. Seu ministério, irmãos, é algo também que começou de maneira inusitada, num período obscuro, a qual os judeus estavam ali necessitados de algo. Após 400 anos de silêncio, aparece João Batista. Um povo judeu acostumado com profetas, um povo judeu acostumado com essas mediações. A boca de Deus estava sempre presente no meio deste povo. Porém, no período que chamamos o período interbíblico, 400 anos de silêncio e sem qualquer mediação profética, o povo carecia de ouvir a voz de Deus. João Batista, então, nessas circunstâncias, começa a pregar à margem do Rio Jordão. O impacto de sua pregação começa a atrair as multidões das mais diferentes cidades que rumam para o deserto a fim de ouvir uma voz que clama. Seu propósito não era exaltar a si mesmo, seu prazer era ver Cristo crescendo e ele cada vez mais diminuindo. E nesta passagem, a qual iremos entrar agora, o apóstolo João, o autor, o escritor deste evangelho, dá exemplos do testemunho de João Batista. Como já vimos, no verso 6 a 8 e principalmente no verso 15. Ele já foi apresentado aqui nas exposições bíblicas já feitas. Os eventos aqui registrados, irmãos, tiveram lugar no auge do seu ministério. Um registro posterior ao batismo de Jesus. Enquanto o Senhor estava no deserto sendo tentado, João continuou seu ministério de pregação do arrependimento e batismo. E para isso, para entender melhor todos esses acontecimentos, esta notoriedade, o porquê que o apóstolo João insere João Batista no texto, eu te convido a mergulhar versículo a versículo aqui nas Escrituras. Acompanhe na sua Bíblia, verso 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Este foi o testemunho de João. A frase de abertura aqui, encontramos a palavra no grego martus, a qual eu já trouxe para os irmãos. Testemunho, que vem também de uma palavra mártir. A palavra mártir vem de uma derivação da palavra-chave, ou seja, a semântica da palavra martus, testemunho. São os termos favoritos do apóstolo, que aparecem mais de 75 vezes nos seus escritos. João Batista foi a primeira testemunha chamada pelo apóstolo João para dar testemunho da verdade. Olhe só, irmãos, o prestígio que o apóstolo João tem e dá e fornece a João Batista. Logo após o prólogo, a apresentação do Messias, da segunda pessoa da Trindade, que compartilha da mesma essência e substância que Deus. Qual é a primeira testemunha vivente que o apóstolo pinça e insere aqui? João Batista. A pergunta que eu te faço é, será que ele é importante? Qual é a importância de João Batista? Qual é a veracidade? Qual é a importância do seu ministério? O fato dele ser a primeira testemunha traz muitos implicativos da sua preeminência, da sua importância para o povo cristão. Então, todo cristão, pelo simples fato de ser convocado ao texto, deveria estudar o que João Batista pregava. Por que ele vivia desta forma? Você deveria gastar algumas horas do seu dia fazendo um estudo sobre João Batista. Por que ele é o preparador do caminho? Por que ele é o arauto? Qual a sua importância? Todo cristão deveria
Amados, a palavra testemunho que João utiliza aqui significa testemunhar ou testificar. A palavra tem a mesma raiz no seu significado. Esses termos estão relacionados ao fato, e não à opinião. Como um ambiente judicial, como já falamos aqui outras vezes. O texto ainda diz que quando os judeus de Jerusalém, o termo judeus, embora se refira a todo o povo de Israel, aqui nos evangelhos de João se refere às autoridades religiosas, especialmente aqueles que estavam em Jerusalém. E esses eram, por sua vez, hostis a Cristo, pessoas que rejeitavam e se opunham ao nosso Senhor. Neste versículo é provável que o emprego do termo judeus tem como alvo um local específico, chamado Sinédrio, um órgão supremo em Israel. A pregação e a popularidade que João Batista estava tendo entre o povo, somado aos fatos dos 400 anos sem mediação profética, somado aos fatos da forma como João Batista veio ao mundo, despertou a curiosidade dessas pessoas. Então, levou João a ser investigado. Alguns que estavam começando a se perguntar se ele poderia ser o Messias. Começou a surgir essa dúvida na cabeça dos judeus. Será que ele é o Messias? Começou esse burburinho. Começou essas falas, essas questões entre o povo, alarmando ainda mais as autoridades judaicas. Eles temiam uma revolta popular, que traria consequências juntos aos romanos, e diminuiria seus poderes. Portanto, o incômodo era religioso e político. Hoje preguei na igreja de Taboão, o capítulo 2, no início, e fala ali da Páscoa, que Jesus desceu até Jerusalém para cumprir e participar da Páscoa. E na Páscoa acontecia justamente isso, existia uma preocupação entre os líderes religiosos, porque todos os judeus de todos os cantos vinham até Jerusalém para participar da semana, da festa dos pães ázimos. E ali poderia ressurgir, ali poderia começar uma rebelião, uma insurreição contra esses líderes. Ou seja, irmãos, tanto pelo acúmulo, tanto pelas figuras que apareciam, e nesta agora João Batista representava uma ameaça. As pessoas ali em alarde, curiosas, será que é o Messias? E eles começaram a ficar preocupados. Lucas 3, verso 15, diz que o povo pensava que João Batista era o Cristo. Olha só, o mesmo prometido nas Escrituras. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João, no caso Batista, não seria o Cristo. Eles estavam ali perguntando, falando nos corredores, nas casas, nas ruas: quem é esse que está no deserto? Então o texto nos diz que enviaram sacerdotes e levitas. A delegação enviada para investigar João era composta de sacerdotes e levitas. Os sacerdotes eram os intermediários das cerimônias religiosas. Eram os sacerdotes que apanhavam sacrifícios e ali ofereciam a Deus. O sacerdote tinha essa função intermediária. Eles também foram as autoridades teológicas em Israel. Os levitas, por sua vez, eram os trabalhadores do templo. E provavelmente aqui, eles acompanharam os sacerdotes com aquelas vestimentas lindas, como segurança deles. Então imagine essa cena: os sacerdotes indo até João Batista, fora das muralhas de Jerusalém, indo até as beiradas do Rio Jordão, para perguntar, investigar quem ele era. E ao seu redor os levitas, fazendo esta figura de policiais ou seguranças.
Por que eles foram? Para perguntarem quem ele era. A primeira pergunta feita a João é: quem é você? Quem é você? Isso reflete a confusão dos líderes judeus em relação a ele, uma vez que ele não se encaixava em nenhuma das suas expectativas messiânicas. Então eles começaram a entrar em dúvida. O povo está dizendo que é você, mas você não está se encaixando naquilo que está prometido, naquilo que nós conhecemos. Assomado também ao fator de que estamos com medo por razões políticas e religiosas. Claro que desta forma oculta no coração deles. Mas, irmãos, um verdadeiro testemunho é aqui notado. É certo que Jesus, ele teve discípulos ocultos, como José de Arimateia, o qual ofereceu um túmulo a Jesus. Mas o fato de ser oculto não significa dar testemunho contrário de Cristo. Sempre que existir pessoas que têm uma fé genuína, como a de João Batista, sempre haverá um testemunho que cause notoriedade. Amados, toda essa expectativa do povo judeu não seria colaborada ou corroborada com o fato de João Batista oferecer um testemunho fiel através da sua fé. Amados, não é o fato dele ter crescido num deserto, excluído, na sua obscuridade, e do nada ele começar a pregar. Essa pregação, se não fosse acompanhada de um testemunho fiel a Cristo, primeiramente, ela não seria inserida aqui nesse texto. E segundamente, as pessoas não dariam a notoriedade devida. Você vê então, que assim como no início da introdução eu apresentei alguns nomes, que pela sua sabedoria, pela sua riqueza, tiveram alguma notoriedade na população, na sociedade, João Batista aqui, ele tem essa notoriedade, não pela sua roupa, não pela sua riqueza, sim pela sua pregação e sim pelo testemunho da sua fé. É isso que nós temos que ter. É isso que temos que começar a voltar os nossos olhos para esse testemunho. Porque para dar embasamento de quem Cristo é, como no prólogo, é necessário ter uma vida reta e justa. É necessário apresentar Cristo às pessoas, como João Batista apresentava. Verso 20. Então, irmãos, eles perguntaram quem ele era, segundo o texto. Verso 19, mais uma vez, só para ficar fixo em nossas mentes. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Qual foi a primeira pergunta, então? Quem é você? Quem é você? Verso 20. Ele confessou e não negou. Ele declarou abertamente: não sou o Cristo. Ele confessou e não negou, mas confessou enfatizando com veemência. Ao contrário de alguns de seus seguidores, ele entendeu claramente o seu papel secundário como um precursor de Cristo. João 3, verso 25 ao 28, você vai encontrar uma passagem sobre os discípulos de João que não entendiam a sua posição. Eles não entendiam, irmãos. Olha só, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e este Batista, e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles dirigiam a João e lhes disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, ou seja, aquele que você todos os dias falou, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Qual que é o problema aqui? Volta ali rapidinho no 26. Para os discípulos de João Batista, ele estava perdendo o quê? Notoriedade. Eles não estão vindo mais até vocês, estão indo a eles. No verso 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado nos céus. Verso 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse. Olha só, olha o que encontramos no texto,
E olha o que está aqui. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. João, ele sabia claramente qual era a sua função. Ele então confessa, mas não nega. E sabendo qual era a sua posição. Por mais que as pessoas buscassem certa notoriedade, João Batista não tinha isso. Ele em momento algum deseja ser notado pelas pessoas. O que ele deseja é anunciar, vir na frente e preparar o caminho para Cristo. Apenas isso. Ele declarou abertamente: não sou Cristo. Não sou. A resposta eu não sou Cristo, a palavra utilizada é o Messias, indica que o Messias já tinha chegado. João desmentiu qualquer pensamento de que ele poderia ser o Messias. O que ele faz? Ele pega as setas, ele pega os holofotes que estão nele e direciona para quem? Para Cristo. Não sou. Se você veio aqui para descobrir algo em mim, você veio na pessoa errada. Aqui começam alguns pontos sobre o nosso testemunho. Aquilo a qual cremos e pregamos nos diz respeito a nós, diz respeito a Cristo. Nós somos aqueles que falam sobre as suas obras, sobre os seus feitos e cremos apenas nele. Hoje em dia, o que mais observamos são pastores e pessoas buscando esses palanques, estes palcos, essas luzes para si próprio. Quantos pregadores estão aí estudando, estão até mesmo se aperfeiçoando para ganhar público? Amados, eu tenho orado a Deus e buscado direcionamento nele. Até mesmo, irmãos, para entender qual seria um número aceitável para os irmãos congregando em um mesmo local. Eu pergunto a Deus, estou orando: Deus, qual seria essa quantidade, esse número? Irmãos, eu tenho em mim, no meu coração, em não ter uma igreja, uma mega igreja. Não tenho isso no meu coração. Porque, irmãos, não se trata de ter bens, de ter quantidade de pessoas, mas se trata de cuidar de cada uma dessas pessoas com qualidade, com respeito, com humildade, com a proximidade, assim como nós temos aqui. Um dos textos a qual eu fiquei pensativo apenas, não estou dizendo que aquele texto induz a isso, mas eu fiquei pensativo, é quando ele dá os pães e os peixes nas mãos dos discípulos. E aquela população, aquela multidão ali ao redor. E o texto me chamou a atenção porque ele separa os grupos em números de 50. E eu fiquei pensando nisso. Porque os apóstolos representam a fundação, as colunas da igreja. E a figura deles oferecer o alimento ali, distribuir, significa que eles seriam responsáveis por alimentar aquelas pessoas. De certa forma, eu consigo enxergar a igreja naquele ato, a função. E houve uma separação. Porque eu penso, irmãos, 50 pessoas já dá muito trabalho. E quem tem uma igreja, não com uma forma que eu estou falando aqui de cobiçar, não é essa a minha intenção aqui, mas eu vejo uma impossibilidade de você cuidar com qualidade de 100 pessoas, 200, 300, 3.000, 7.000. Então nós temos que avaliar se a gente quer realmente palanque, palco, luzes, ou se a gente realmente quer anunciar um Cristo. Se a gente realmente deseja ter o mesmo testemunho que João Batista, que ele cresça e eu diminua. Então, João Batista, através aqui do relato do apóstolo João, ele deixa bem claro, ele declarou abertamente: eu não sou Cristo. Ele não desejava qualquer notoriedade. Um verdadeiro discípulo nunca deseja ser mais do que seu mestre.
O único objetivo e satisfação de João era preparar as veredas para o seu mestre. Esse era o seu objetivo. Ser comparado a Jesus lhe causava um grande incômodo. Pessoas que vivem debaixo da graça têm suas suficiências apenas em Cristo. Não existe espaço para cobiça. Não existe espaço para vanglória. Amados, isso não condiz com a vida de um cristão. Amados, eu tenho que tomar cuidado. Nossos corações são tendenciosos a querer elogios, tapinhas nas costas, elogios como, nossa, que sermão, hein? Parabéns. Aí o pastor, muito obrigado, estudei muito para isso. Temos que entender que tudo o que acontece em nossas vidas tem uma única e exclusiva função, que é anunciar esse Cristo com fidelidade às Escrituras. Se é bom o sermão, é porque a palavra existe, é porque Cristo morreu, é porque Ele nos salvou. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, que Ele cresça e eu diminua. Eis a diferença de um testemunho fiel. Eis a diferença de uma pessoa que busca a Cristo verdadeiramente. Verso 21. Perguntaram-lhe então: quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram-lhe se ele era o Elias. Se ele não era o Messias, como ele acabou de confirmar, aprovando com toda a clareza: eu não sou Cristo. Quais as possibilidades de que ele fosse uma figura significativa? Com base nas profecias, os judeus esperavam que o próprio Elias voltasse em forma corpórea, antes do Messias estabelecer seu reino. A aparência de João era muito semelhante, inclusive, a de Elias. Amados, eu já apresentei aqui a aparência dele. Ele se vestia com peles de camelo. Põe em 2 Reis, capítulo 1, verso 8. Olha a aparência do profeta Elias. 2 Reis 1, 8. Ele responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita, Elias. As pessoas então conheciam esses relatos. As pessoas tinham entendimento de quem era Elias. Logo a figura, olhando para João Batista, era Elias. Se ele fala que não é o Messias, então ele deve ser o Elias. Ele disse o que então? Não sou. Ele não era Elias. Pelo menos não no sentido literal. Sentido esse que buscava seus interrogadores. Eles queriam saber literalmente quem ele era. Ele não foi o Elias que retornou à terra do céu. No entanto, havia um sentido que João era Elias, como o próprio Jesus explicou aos seus discípulos. Olha só, irmãos, Mateus 17, verso 10 a 12. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E existia uma profecia dizendo que este arauto pisaria na terra, este Elias viria. Ou seja, de certa forma, existe justificativa para a expectativa daqueles homens. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Está aqui, irmãos. Está aqui. Qual o sentido? Literalmente, João Batista era o Elias? Literalmente não. No seu sentido de preparação e anúncio, ou seja, a sua mediação profética era verdadeira, como a de Elias? Sim, era. E o próprio Cristo disse e afirmou: o Elias já veio. João não era o Elias como os judeus esperavam.
Ao invés disso, ele era o Elias vindo no espírito e o poder de Elias. Como observado acima, irmãos, João pregou com a mesma ousadia e poder que Elias o fez, quando subiu no Monte Carmelo e anunciou e derrotou os profetas de Baal. O mesmo poder, porque o mesmo Espírito estava sobre ele. Então ele pregou na mesma coragem, na mesma ousadia que o Elias literal assim pregou. Como deve pregar e anunciar o Evangelho os cristãos? Como devemos anunciar essa verdade, irmãos? João Batista levou através da pregação o povo judeu a acreditar no Messias através do arrependimento. Tanta coragem que existia nessa pregação, tanta ousadia, tanta fé, como a de Elias, que as pessoas começaram a vir até ele. João tinha conhecimento da sua verdadeira posição, porém Jesus confere a João seu verdadeiro significado. Nenhum homem é o que ele é mesmo, é o que ele pensa que é. Ele é apenas o que Jesus sabe que ele seja. Somos aquilo que somente é conhecido por Deus. Aí mora o perigo, irmãos, da cristandade contemporânea. Muitos colocam sobre si mesmos um conceito elevado por ele próprio. Sabe aquela pessoa que gosta de exaltar o que tem e o que faz? E elas, por si só, começam a anunciar. Essas são pessoas que geralmente têm um ego inflado. Um tal dito teólogo aí, chamado Iago Martins, ele disse que Paulo Júnior, pastor que era de vocês, ó, ele não é um erudito, ou seja, não é um estudioso. Querendo, de certa forma, pelo que eu vi no vídeo onde ele anunciou isso, dizendo que existem homens com mais conhecimento, com menos conhecimento, e ele se inclui a isso, como um conhecedor. Paulo Júnior respondeu a esse homem. Paulo Júnior disse que tudo aquilo que ele tem e conseguiu foi através de joelho no chão e oração. Spurgeon nunca frequentou uma universidade teológica. Todo o conhecimento que ele teve foi na biblioteca do seu avô. Não estabeleça um conceito elevado sobre a sua pessoa. O que você é, o que importa o que você é, somente está guardado no conhecimento de Cristo, de Deus. Ele sabe quem você é. Não adianta você querer transparecer algo. Você é aquilo que ele sabe que você é. Essa é a sua identidade. E João Batista sabe. Porque pergunto, és tu profeta? Ele respondeu, não. Agora começam alguns embaraços. Se ele não era um profeta, por que Jesus Cristo disse que a sua mediação, o poder da sua pregação era como a de Elias, ou seja, um profeta? Estaria João aqui mentindo? Seria uma falsa modéstia? Ao negar isso, ele não está usando de falsa modéstia, irmãos, mas está sendo honesto e sincero, se excluindo do número de profetas. Nesta passagem, porém, João tem um objetivo distinto: mostrar que foi designado para ser pura e simplesmente o arauto de Cristo. O conceito que ele tinha sobre si mesmo era apenas um preparador do caminho. Ele não se incluía nem mesmo nos profetas. Quem ele era? Um preparador, um arauto de Cristo. E no verso 22, continua essa inquirição. Finalmente perguntaram, quem é você então? Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz acerca de si próprio? Uma pergunta audaciosa. Uma pergunta que talvez muitos hoje em dia cairiam em pecado.
o que você diz, como você responderia essa pergunta sobre você mesmo? Que diz você acerca de si próprio? Se eu pedir para você escrever um relato, ou naquelas entrevistas do RH, já foram? Eu não sei quantos já foram, que lá você tem que escrever quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Vocês concordam que para listar os defeitos dá uma dificuldade, né? O que diz você acerca de si próprio? Vamos ver a resposta de João? Primeiro vamos abordar esse versículo, finalmente perguntar quem é você. Eles estavam aqui, irmãos, frustrados pelas sequências concisas de respostas negativas, que fugiam das conclusões óbvias. Ou seja, eles já tinham uma pré-formulação de quem era João Batista. Eles já tinham em sua mente tudo preparado. Eles só precisavam, então, confirmar as suas deduções. Mas eles se encontram aqui frustrados em suas tentativas. Os membros exasperados da delegação mostram a extrema necessidade de uma resposta. Eles precisavam de uma resposta. Um inquirido que representa medo e ameaça na pessoa de João. Ou seja, o fato deles serem tão incisivos para conseguir uma resposta da parte de João destaca ainda mais o medo e a ameaça que eles estavam sentindo na pessoa de João Batista. Eles precisavam de uma resposta. Dê-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. À luz desta popularidade ou notoriedade, eles precisavam de uma resposta positiva, que confirmasse aquilo que eles já haviam criado em suas mentes. A resposta dele era necessária para que o relatório fosse satisfatório. O que diz acerca de si mesmo? Desistindo de tentar adivinhar quem ele poderia ser? Porque até agora, vocês concordam comigo que foi várias inferições? Você é Cristo? Você é o Elias? Quem é você? Estavam inferindo. Eles exigiram a própria resposta de João. Agora sim, como todos estão falando, João recebe lugar de fala. Até então, irmãos, foi apenas inferições. Você é esse, não é? Não. Você é aquele então? Não. Então fala logo aí quem você é. No momento em que as inferições terminaram, só lhes restaram ouvir a verdade. E agora entra no testemunho deste homem. E agora começamos a entender porque o apóstolo João insere ele como a primeira testemunha de Cristo. João respondeu com as palavras de si próprio? Não, do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. João respondeu com as palavras do profeta Isaías. A resposta de João foi, sem dúvida, contrária ao que a delegação esperava ouvir. Ao invés de dizer ser alguém importante, ele humildemente referiu-se a si mesmo, apenas como uma voz que clama no deserto. Vocês concordam comigo que o ministério de João Batista foi dado pelo próprio Deus e ele tinha sim uma mediação profética? Vocês concordam comigo? Vocês concordam que ele poderia agora responder: eu sou um profeta enviado de Deus? Eu tenho um ministério que Deus me deu, consagrado, santificado. Recebi direto. Eu nasci de uma estéril. Um anjo veio antes de mim e me anunciou. Ele poderia falar tudo isso? Estaria mentindo se ele falasse isso? O que ele fala? Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para mim. Ele recita as palavras de Isaías. A humildade deste homem era carregada da verdade. Todo o seu prestígio se encontrava na palavra de Deus. Ironicamente, a mesma verdade ao qual os sacerdotes e levitas
manuseavam e liam nas sinagogas todos os sábados. Ele não é mais do que uma voz, ele é uma voz, com apenas uma coisa a dizer: endireitai o caminho do Senhor. É uma chamada para estar pronto para a vinda do Messias. Amados, João Batista tinha um conceito sobre si mesmo de servo. O conceito que ele tinha sobre si mesmo era um conceito de servo. Aí quando eu leio Lucas 17, verso 10, eu entendo o que esse homem está dizendo. Porque Cristo nos ensina a ser assim. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, e João Batista se inclui nisso, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Se você prega o Evangelho e as pessoas começam a chegar à conversão, as pessoas começam a ser agraciadas com a fé, qual é a sua participação nisso? Eu fiz só com a minha obrigação, eu só cumpri com a minha obrigação. Eu sou apenas um servo. Sou apenas um servo. Amados, quando eu vejo a definição de uma pessoa utilizando as palavras das Escrituras, um homem utilizando a humildade a qual Deus lhe dera, uma definição carregada de verdade, a resposta de João era mais do que uma confissão humilde. A resposta de João era uma profecia do Antigo Testamento. Esse texto fala da vinda gloriosa do reino de Deus e a preparação necessária para isso. Essa era a sua definição. Uma vez que ele é um arauto do rei e seu reino, ele responde a pergunta citando o próprio verso de Isaías, capítulo 40, verso 13, que está aqui. Uma voz que clama: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. João Batista, quem você é? Isaías 40, verso 13. Se você está vendo algo que está causando notoriedade na minha vida, que você está vendo algo que está atraindo a atenção das pessoas, ela tem uma origem: a palavra. Eu apenas sou fiel à palavra. Quem você é? Quem você é? Será que você pode dizer que é fiel às Escrituras? As perguntas feitas a João Batista, se fizessem a você, como você responderia? Quem é você? Com essa citação, João fornece a resposta e coloca o foco em Cristo. Ele coloca o foco em Cristo, porque ele apenas estava preparando o caminho. Ou seja, eu sou aquele que chega e apara a grama. Eu sou aquele que tira todas as pedras do caminho, porque está vindo alguém atrás de mim que é muito mais importante do que eu. Quem é você? Eu sou esse que apenas lava e passa. Eu sou esse que apenas limpa o terreno. Eu sou esse que fala e anuncia a chegada de um que é muito maior. Quem é você? Nós também anunciamos a segunda vinda de Cristo. Nós também somos a voz que clama a segunda vinda de Cristo. Se perguntarem para nós quem nós somos, podemos facilmente dizer que somos aqueles que anunciam o Salvador que virá no seu trono de ira. Arrependam-se. A mesma pregação de Pedro em Pentecostes. Vocês foram aqueles que crucificaram e mataram Cristo. Arrependam-se. E naquele dia, 3.000 almas foram acrescentadas. Porém, Pedro chamou a atenção para si. Ele apontou para Cristo. Ele falou do pecado do povo e apontou para o Salvador. João Batista tira o foco de si mesmo e aponta para Cristo. É isso que eu e você temos que fazer.
Não existe notoriedade em vida de cristão. Não existe luzes na sua vida. Você não nasceu para ser popstar. Você nasceu para glorificar o nome de Deus. Oferecer glória a Deus. E quando eu nasço para glorificar a Deus em tudo que eu faço, é eu trazer esta luz, é trazer este foco para Cristo. Verso 24. Diz que alguns fariseus que tinham sido enviados. Então um outro grupo agora se une aos inquiridores. Alguns fariseus que tinham sido enviados. Os primeiros eram compostos por sacerdotes e levitas. Agora é inserido aqui os fariseus. Neste ponto fica mais claro o termo judeus no verso 19. Lembra? Verso 19, judeus. Aqui ficamos sabendo que os fariseus haviam sido enviados em uma delegação. Esta declaração em seguida pode indicar que os fariseus se incomodaram com a situação e foram incluídos na delegação. Quem eram esses? A Bíblia fala, e você que já leu os evangelhos, sobre duas figuras, saduceus e fariseus. E existem algumas distinções nesses dois grupos. Os saduceus eram aqueles que tinham a sua maior parte, eram responsáveis pelos cuidados dos templos. Ou seja, os sacerdotes aristocratas. O que é ser aristocrata? É aqueles que tinham um contato maior com o Império Romano. Eles tratavam dessas coisas, a mediação entre a religiosidade do povo e entre esse governo pagão que era o de Roma. Uma estratégia de Roma em conquistar todo o território era conquistar e preservar, ou seja, permitir que os judeus ou qualquer outro povo continuasse a cultuar os seus deuses, pois eles eram pessoas politeístas. Eles tinham vários deuses. Então para eles pouco importava, na verdade, se fosse incluso mais um deus. Então os saduceus tinham essa figura de aristocratas. Os fariseus, por sua vez, se preocupavam com as observâncias da lei e lidavam com o povo. Suas principais diferenças eram as questões escatológicas. Um saduceu, por exemplo, não crê na ressurreição, não crê na vida após a morte. Um fariseu já acreditava. Então veja que quem está sendo inserido aqui é aqueles que lidam com as questões do povo, está mais acostumado com todas aquelas falações. Será que é o Messias? Será que é o Elias? Então eles chegam aqui na cena. Verso 25. Interrogaram-no. Então por que você batiza? Se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. O texto nos induz aqui. Cadê o pessoal do seminário? Aí a técnica indutiva. O texto nos induz ao quê? A entender que os fariseus ouviram a resposta de João Batista. Correto? Então por que você batiza? Com que autoridade você está aí batizando o povo? Não contente em deixar o assunto morrer, questionaram João sobre a sua autoridade para batizar. Veja então que o que está em questão aqui não é mais quem ele é. O que entra em jogo agora é qual autoridade que ele tem para fazer aquilo. Como por sua própria confissão, João não era nenhuma dessas figuras. Então, ou seja, por ser um Zé Ninguém, na visão deles, por que você batiza? Que autoridade que ele tinha em batizar? Uma tentativa, como bons influenciadores do povo, os fariseus, de invalidar o seu ofício como arauto de Deus. As pessoas começaram a atingir e a atacar agora o ministério de João Batista. Não quem ele era, mas a autoridade que ele tinha. Verso 26, respondeu João, vamos ver a resposta dele? Eu batizo com água. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Eu batizo com água. João não está aqui argumentando sobre a utilidade e conveniência de seu batismo.
mas está simplesmente comparando o seu papel com o de Cristo. Assim como hoje, se formos indagados sobre qual a nossa participação no batismo e qual é a de Cristo, teremos que responder que unicamente Cristo é quem realiza o que o batismo representa. E que outra participação não temos senão a mera administração do sinal. Por que batizamos? Porque a pessoa que veio até a frente, ela professou esta fé. Ela creu na mensagem de Cristo. Cristo que trouxe ela até aqui, então. Então, se Cristo a trouxe e foi constatado frutos de arrependimento na vida daquela pessoa, quem que deu arrependimento para ela? O próprio Cristo. O próprio Senhor. Ou seja, o batismo que está sendo administrado, não sou eu que crio. É uma resposta daquilo que ele executou. O que João Batista está dizendo? Eu batizo com água. E uma forma de tirar o foco de si mesmo também. João estava batizando os judeus, irmãos. Isso chocou os líderes religiosos, que viram os judeus prosélitos. Assim, reconheceu que o seu pecado os havia colocado fora da aliança salvadora de Deus. E eles não eram melhores do que os gentios. João então batizou com uma expressão pública de seu arrependimento, em preparação para a vinda do Messias. João Batista está fazendo aqui proselitismo. Ele está pegando os judeus e falando: vocês são pecadores, deem frutos de arrependimento. Ele diz isso até para os gentios. Mas a preocupação dos fariseus aqui apresentados eram esses judeus que estavam chegando ao conhecimento do caminho preparado por João Batista. Os prosélitos, aqueles que estão desligando-se do judaísmo e vindo para o cristianismo. E isso estava gerando muita confusão na cabeça dos fariseus. Mas entre vocês, diz ele, está alguém que vocês não conhecem. Ele indiretamente, olha só a inteligência, a sabedoria que vem do alto, que está neste homem. Ele indiretamente censura a estupidez deles em não conhecer a Cristo, de quem deviam ter recebido notícias em particular. E ele, sempre cuidadoso, insiste em que nada pode ser conhecido de seu ministério, até que os homens venham ao encontro do seu autor. Ele diz que Cristo está entre eles, a fim de que se empenhem entusiasticamente, em conhecê-lo. Olhem só, irmãos, qual foi a pergunta deles, dos fariseus? Qual foi a pergunta deles? Com qual autoridade você batiza? Questionando e atacando o ministério de João Batista. Qual a resposta desse homem? Eu batizo com água. Ou seja, isso aqui é um símbolo do que Cristo já está fazendo. Ou seja, se vocês não entendem a autoridade do que eu estou fazendo aqui, ou seja, se vocês não entendem o que significa o batismo, é porque vocês não conhecem o autor do batismo. É isso que ele está respondendo. O que vocês precisam fazer, indiretamente ele está dizendo, é conhecer isso de alguma forma. Vocês só estão expressando aqui para mim a ignorância que vocês têm e a falta de conhecimento salvador de Cristo Jesus. Verso 27. Ele continua discorrendo sobre a sua argumentação. Ele é aquele que vem depois de mim. Quem é aquele que eles não conhecem? Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar ou desatar. Ele é aquele que vem depois de mim. E João, ele repetiu as palavras atribuídas a ele pelo apóstolo João no prólogo. Ele identificou o Messias, que eles não o reconheceram como aquele que vem depois de mim, porque ele nasceu e começou seu ministério antes de Jesus. Se
Se ele preparou o caminho, porque ele veio antes. Só que eles não tinham capacidades espirituais, irmãos, para identificar o que ele estava fazendo, porque Cristo não se apresentara a eles. Aquilo que eu disse aqui na EBD de jogar xadrez com um pombo, é justamente essa questão que está aqui, irmãos. Adiantava João Batista falar, não, veja bem, eu estou fazendo aqui, existem as sombras, Jesus Cristo, as profecias falavam sobre mim. Eu não sou Elias, mas minha mediação profética, o meu ministério era o poder de Elias. Ou seja, tem um Messias vindo. Adiantava ele explicar tudo isso aí para eles. O conhecimento espiritual volta para a EBD também. A Bíblia em si salva. Não adianta. É necessário você ter uma apresentação do próprio Cristo para com a sua pessoa. Você precisa conhecê-lo primeiro, antes de entender, antes de levantar certas perguntas essas estúpidas, cujas correias, ele diz, das sandálias não sou digno de amarrar, ou desamarrar, né? Desamarrar as correias das sandálias de seu mestre foi a tarefa mais humilde de um escravo naquela época. João nem sequer se considerou digno de executar essa tarefa. Para que o irmão entenda o peso dessas palavras, um senhor, quando chegava na sua casa, inclusive seus pés eram lavados pelos escravos. Eles chegavam cansados dos seus serviços e colocavam os pés para cima, aonde os escravos se ajoelhavam, desamarravam as sandálias e lavavam os pés do seu senhor. João está dizendo o quê? Ele não tem dignidade suficiente, nem mesmo para desamarrar. Ele não falou nem lavar. Ele falou um ato antes da lavagem. Nem desamarrar as sandálias de Cristo Jesus. E muitos aí dizendo que é tão justo quanto Deus. E muitos aí pensando que é o ouro puro de Ofir. E muitos aí pensando que é a última bolacha do pacote. Quem você é? Uma coisa, irmãos, que fica muito bem destacada nas Escrituras é que todos aqueles que têm um verdadeiro encontro com Cristo, ele enxerga prontamente, imediatamente, a sua nulidade como pessoa. Ele enxerga o quão pecador ele é e estabelece prontamente um comparativo de quem Cristo é, intangível, único, singular, poderoso, onipotente. E quando ele olha para si mesmo, ele vê miserável homem que sou. Não existe comparação entre nós e Cristo. Você não é o ouro puro de Ofir. Você não é a última bolacha. Você não é precioso. Você não é. Você é um pecador que necessita de arrependimento. Você é um homem destituído de graça. Você necessita de Cristo. Se existe valor na sua pessoa, este é comprado pelo sangue de um só, chamado Jesus Cristo de Nazaré. O valor não está em você, o valor não está em mim. O valor, João Batista claramente diz, está na palavra, está nele, não em nós. Mais uma vez, o que ele faz? Pega as luzes e coloca em Jesus. Está recebendo aí, irmãos, assim como eu, uma lição de humildade? Está recebendo aí, irmão, um testemunho fiel de Cristo? Como devemos nos portar e agir? Verso 28 e último. Tudo isso, eu li na King James, talvez ele falou aqui no mês. Betabara, né? Está assim. Mas outras versões, a NVI aqui vai trazer, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Tudo isso aconteceu em Betânia. Outros manuscritos trazem Betabara. Essa palavra foi substituída por Betânia, que está no texto original, porque alguns acharam que João identificara incorretamente Betânia como um lugar desses eventos. E Betânia, se não me falha a memória, existe uma outra, onde vivia Marta, Maria e Lázaro, que é um outro lugar. Então eles achavam que João
a crítica textual, né, forneceu isso. Achava que João se confundiu ali com os locais e colocou o nome para Betabara. Tá? A melhor solução é que existem essas duas Betânias. Uma perto de Jerusalém, nas margens do Rio Jordão, onde Maria, Marta e Lázaro viveram, e outra do outro lado do Jordão, perto da região da Galiléia. Como João teve dificuldade para identificar a proximidade da outra Betânia com Jerusalém, provavelmente se referia a essa outra cidade com o mesmo nome. Então, amados, aqui no verso 28, João encerra com o local aonde ele exercia o seu ministério. Mas o que aprendemos com isso? O que verdadeiramente é o testemunho de Cristo? Encontrado na vida do cristão. Como devemos nos portar com aquilo que Ele nos agracia? Está aqui diante de nós. E mais uma vez, o foco é colocado no Messias, no Filho de Deus. Mais uma vez, a sua divindade e a salvação é destacada na pessoa de Cristo. Por isso, João, o apóstolo, convoca João Batista para ser participante, como a primeira testemunha do prólogo, ou seja, a apresentação da segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém? Que assim possamos crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus, tendo uma vida conforme isso que aqui aprendemos. Amém? Deus abençoe, fique de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor pelos seus ensinos. Menos um dia do Senhor, irmãos. Ele está voltando. A cada domingo, a cada dia, é um a menos para a sua volta. E é isso que anunciamos. É para isso que nos preparamos também, buscando as boas obras, obras essas de santidade. Que esta igreja continue avançando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer ao Senhor por mais um culto dedicado a Ti. Por mais um dia do Senhor dedicado a Ti. Que o Senhor desenvolva essa igreja nas práticas da piedade cristã, no entendimento e crescimento do conhecimento das Escrituras. Que essa igreja, Pai de amor, se aproxime cada vez mais de Jesus Cristo. Nos conceda graça, nos conceda perdão, nos conceda, Senhor, crescimento espiritual. Que essa igreja possa ter um testemunho fiel, assim como João Batista é apresentado, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Cristo, ao Senhor, o nosso Salvador. Muito obrigado. Que o Senhor nos prepare uma semana de trabalho e de glorificação para o seu nome. Que essa igreja continue de pé, sustentada pelo Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e esteja com toda a igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tem cantina, tem doce, então só sai daqui quando você comer bastante. Tá bom? Deus abençoe vocês.